Você já imaginou um exército que não luta com espadas, mas com fé? Um exército de crianças marchando para mudar o mundo? Parece loucura, mas aconteceu. Essa é a história de um dos episódios mais estranhos e trágicos da Idade Média. A vez em que a Europa quase foi tomada por crianças. E acredite, essa história vai te surpreender e chocar. Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar fundo em um evento histórico que parece saído de um conto de fada sombrio. Uma história real sobre fé, inocência e um final devastador. Se você gosta de desvendar os mistérios do passado, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque a jornada de hoje é daquelas que a gente não esquece. Obrigado pelo apoio. Agora, vamos voltar no tempo. Imagine a Europa no início do século XIII, um continente marcado por guerras, fome e uma religiosidade intensa. As cruzadas dos adultos, expedições militares para reconquistar a Terra Santa, estavam em pleno andamento, mas com resultados cada vez mais questionáveis. A violência e a política pareciam ter ofuscado o propósito espiritual. Nesse cenário de desilusão, surge uma ideia radical, quase inacreditável. E se a força bruta não fosse a resposta? E se a pureza e a fé fossem as verdadeiras armas capazes de vencer onde os exércitos falharam? Foi nesse contexto que tudo começou. Não com um decreto real ou uma ordem papal, mas com a visão de um menino, ou melhor, de dois meninos, em duas partes diferentes da Europa, quase ao mesmo tempo. Na França, um jovem pastor chamado Estevão de Cloyes. Na Alemanha, um menino chamado Nicolau de Colônia. Ambos afirmaram ter recebido uma mensagem divina. Uma mensagem que dizia que eles deveriam liderar uma nova cruzada. Mas não uma cruzada de cavaleiros e soldados. Uma cruzada de crianças. A promessa era poderosa e sedutora. Eles diziam que, por causa de sua inocência e pureza, Deus abriria o mar Mediterrâneo para eles passarem, assim como fez para Moisés. Ao chegarem à Terra Santa, os muçulmanos se converteriam ao cristianismo pacificamente, tocados pela fé daquelas crianças. Não haveria derramamento de sangue. Seria uma vitória do espírito, não da espada. A ideia era tão pura, tão utópica, que era quase impossível não se sentir atraído por ela. No início, eram apenas alguns seguidores, amigos e vizinhos curiosos. Mas a notícia se espalhou como fogo em palha. Em uma época sem internet ou jornais, o boca a boca era a ferramenta mais poderosa. Pregadores itinerantes, monges e até mesmo os próprios meninos viajavam de vilarejo em vilarejo, contando sobre a missão divina. A mensagem ressoava profundamente em uma população cansada de guerras e corrupção. As crianças eram vistas como puras, intocadas pelos pecados do mundo adulto. Talvez, só talvez, elas fossem a resposta. E então, o movimento explodiu. Milhares de crianças e adolescentes começaram a abandonar suas casas. Algumas tinham apenas 7 ou 8 anos. Outras eram adolescentes, e não eram apenas crianças. Adultos, pobres mulheres, idosos e até alguns clérigos de baixa patente se juntaram à marcha, acreditando estar testemunhando um milagre. Estima-se que o movimento liderado por Estevão na França reuniu cerca de 30 mil pessoas. O de Nicolau, na Alemanha, talvez 20 mil. Números impressionantes para a época. Pense no cenário: estradas empoeiradas da Europa medieval, repletas não de soldados com armaduras brilhantes, mas de crianças descalças, vestindo trapos, cantando hinos religiosos. Elas não tinham suprimentos, não tinham um plano logístico, não tinham proteção. A única coisa que carregavam era a bandeira da fé e a promessa de um milagre. Para os pais, foi um pesadelo. Muitos tentaram trancar seus filhos em casa, imploraram para que não fossem, mas a febre da cruzada era contagiante. As crianças fugiam, determinadas a seguir seus jovens líderes. As autoridades, tanto seculares quanto religiosas, ficaram perplexas. O que fazer? Proibir a marcha seria ir contra um movimento que se dizia inspirado por Deus. Reis e bispos tentaram intervir. O próprio Papa Inocêncio III, uma das figuras mais poderosas da Europa, teria ficado impressionado com a fé das crianças, mas também profundamente preocupado. Ele tentou dissuadi-los,
dispensando-os de seus votos de cruzada. Mas era tarde demais. A multidão já estava em movimento, e nada parecia capaz de pará-la. A jornada foi brutal. A Europa medieval não era um lugar amigável para viajantes, muito menos para um grupo desorganizado de milhares de crianças. A fome logo apareceu. As poucas doações que recebiam pelo caminho não eram suficientes para alimentar a todos. O cansaço era extremo. Doenças se espalharam rapidamente na multidão aglomerada e enfraquecida. Muitos morreram antes mesmo de chegar perto do mar. Ladrões e aproveitadores viam naquele grupo uma presa fácil. O sonho estava rapidamente se tornando um pesadelo. Vamos acompanhar os dois grupos separadamente. O grupo francês, liderado por Estevão, marchou para o sul, em direção a Marselha. Acreditavam que, ao chegar lá, o mar se abriria. Eles chegaram à cidade portuária, exaustos, mas cheios de expectativa. Foram até a beira da água, rezaram, cantaram e esperaram. Mas o milagre não aconteceu. O mar permaneceu impassível. A decepção deve ter sido avassaladora. Foi nesse momento de desespero que apareceram dois comerciantes, Hugo, o ferreiro, e Guilherme, o porco. Eles ofereceram ajuda. Disseram que levariam as crianças para a Terra Santa de graça. Por amor a Deus, colocaram milhares delas em 7 navios. Para as crianças, parecia que o milagre finalmente havia chegado, de uma forma diferente. Mas era uma armadilha cruel. Durante a viagem, uma tempestade afundou 2 dos navios, matando todos a bordo. Os 5 navios restantes não foram para a Terra Santa. Eles navegaram para o norte da África, onde os comerciantes venderam todas as crianças como escravas em mercados na Argélia e no Egito. A cruzada pacífica de Estevão terminou em escravidão e morte. Um fim terrivelmente irônico e trágico. Enquanto isso, na Alemanha, o grupo de Nicolau tomava um caminho diferente. Eles decidiram cruzar os Alpes para chegar à Itália. Imagine milhares de crianças, muitas delas descalças, tentando atravessar uma das cadeias de montanhas mais perigosas da Europa. O frio, a neve, a fome e as quedas mataram uma grande parte do grupo. Dos 20.000 que partiram, apenas cerca de 7.000 chegaram à cidade de Gênova, na Itália. Em Gênova, mais uma vez, eles esperaram que o mar se abrisse. E mais uma vez, o milagre não veio. As autoridades da cidade, desconfiadas, permitiram que ficassem apenas por uma noite. O grupo, já muito menor e desmoralizado, se dividiu. Alguns decidiram ficar em Gênova, tentando começar uma nova vida. Outros seguiram Nicolau até a cidade de Pisa. Lá, finalmente conseguiram 2 navios que os levaram para a Terra Santa. Mas o que aconteceu com eles depois disso é um mistério. Eles simplesmente desapareceram dos registros históricos. O restante do grupo, incluindo o próprio Nicolau, continuou a pé, marchando até Roma para encontrar o Papa. Ao chegarem, exaustos e dizimados, foram recebidos pelo Papa Inocêncio III. O Papa elogiou a coragem deles, mas os liberou formalmente de seus votos de cruzada e ordenou que voltassem para casa. A longa e penosa viagem de volta pela Alemanha foi o golpe final. A maioria dos que tentaram retornar morreu no caminho. Pouquíssimos conseguiram rever suas famílias. O próprio Nicolau não sobreviveu à jornada de volta. Por séculos, a Cruzada das Crianças foi vista exatamente como o nome sugere, um movimento literal de crianças. Mas historiadores modernos têm uma visão um pouco diferente. Muitos argumentam que a palavra latina pueri, que significa meninos ou crianças, também era usada na época para se referir aos pobres ou camponeses sem terra. Então, talvez não fosse um movimento exclusivamente de crianças, mas uma peregrinação de marginalizados, uma revolta dos despossuídos que usaram a imagem da inocência infantil como um símbolo. Independentemente da composição exata do grupo, o resultado foi o mesmo. Uma tragédia de proporções épicas. Um movimento nascido da fé mais pura, que colidiu de frente com a dura realidade do mundo. A história da Cruzada das Crianças é um lembrete sombrio de como a fé cega e a esperança desesperada podem levar a desastres. É a história de um sonho que se transformou em pesadelo, de uma marcha pela salvação que terminou em escravidão e morte. É um daqueles eventos que nos fazem questionar a natureza da fé,
da liderança e da vulnerabilidade humana. Como milhares de pessoas puderam seguir dois meninos em uma jornada tão claramente fadada ao fracasso? A resposta está na profunda crise espiritual e social daquela época. As pessoas estavam desesperadas por um sinal, por um milagre, por algo em que acreditar. E aquelas crianças, com sua certeza inabalável, ofereceram exatamente isso. A Cruzada das Crianças permanece como uma ferida na história europeia, um conto de advertência sobre os perigos do fanatismo e a exploração da inocência. É a prova de que, mesmo com as melhores intenções, o caminho para o inferno pode ser pavimentado com a fé mais pura. E aí, o que você achou dessa história chocante? Não é? Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre esse evento. Você acha que foi um ato de fé genuína ou uma loucura coletiva? Adoro ler as teorias e pensamentos de vocês. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você curtiu essa viagem ao passado, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e, claro, se inscrever no canal para não perder nenhuma curiosidade histórica. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!